Tem perguntas aqui pro Caio Max, a galera que tá participando, deixa eu logo mandar os abraços. O Ricardo Jânio, Zidem Marinho, o Arthur Souza, tem também o Igor Costa, o Lucas, mas eu já vou começar com as perguntas. O Ricardo Jânio tá perguntando aqui pro Caio Max, qual foi o jogo que ele mais achou difícil de apitar em toda a sua carreira? Tá aí. Cara, velho, teve alguns fases, assim, difícil de arbitrar. Foi um Bavi da Copa do Nordeste 2018, semifinal da Copa do Nordeste, né, que anteriormente tinha havido morte no clássico anterior do estado local, né? Foi muito difícil, eu expulsei Gustavo com 21 minutos do primeiro tempo, o Bahia ganhando, uma agressão. Mas não foi aquele que teve Não. com o Canu, não, né? Aquela briga lá fora que um comemorou. Não, esse foi a volta desse jogo. A volta desse jogo, né? Foi o primeiro jogo desse. Caramba. Então foi muito forte. O outro foi São Paulo, o Flamengo São Paulo, de 2020, a final do primeiro turno no Maracanã, 4-1 São Paulo. E Corinthians e Grêmio, 0-0, que eu expulsei 2 do Corinthians na Arena Corinthians. E foi uma pressão também muito grande. Então eu coloco esses 3 aí, nessa ordem aí, como os jogos mais difíceis que eu já trabalhei. Tava um clássico de primeira, viu? Rapaz, esse aí do Corinthians, hein? A Arena Itaquera deve ter ficado a loucura lá. É verdade. Ó, o Zidney Marinho, boa noite. Gostaria que ele comentasse a final de 2020. Creio que ele não vai dizer que compensou, mas queria que ele passasse a visão dele daqueles 3 minutos decisivos. Olha, na final de 2020 fala dos 2 possíveis pênaltis que eu arbitrei. Aquele ABC América, né? Olha, é o seguinte, o torcedor às vezes ele é muito pautado na emoção, né? Normalmente o nosso campeonato, vocês já viram vários lances em que por uma câmera você vê uma coisa e quando tem aquela câmera esclarecedora mostra outra. Isso. Não é verdade? Quantos lances a gente já viu isso? Verdade. Não é? Não acontece? E nosso campeonato não tem determinado número de câmeras que pode ajudar algumas coisas que a gente vê no campo de jogo. E os ângulos também interferem. Exatamente. E principalmente também a falta de conhecimento dos jogadores, da mídia, de todo mundo em relação às mudanças na regra, né? Aqueles lances foram levados para a CBF e para eles as decisões foram acertadas. Mas, se nós formos pensar a nível local, o primeiro poderia sim ser dado pênalti, porque o braço estava colado, né? A bola veio de forma rápida, e o segundo braço estava bem aberto. Um pênalti claro, que a bola ia para um jogador um jogador atacante que estava por trás, que ia receber claramente a posição. Então, não é questão de compensar. Aí entra naquele mérito de você ter a mente forte. Você interpretou como não, e depois você interpretar como sim, você não pode estar sujeito a escutar essas coisas na sua mente. Cara, o que é que vão pensar? Não. Você tem que chegar lá e tomar a decisão baseada e manter a decisão. Na sua interpretação e na sua visão de campo. Posso ter me equivocado se tiver uma câmera, porque o ideal era ter uma câmera que a gente chama câmera 3, que é uma câmera esclarecedora, que ela fica à esquerda, que chama 3B, que estaria de frente, que mostraria o lance se o jogador está com esse braço aberto nessa posição, nessa ou nessa. E poderia mudar totalmente o meu conceito. Com as imagens que eu tenho, com as imagens que eu vi no jogo, eu não considero um equívoco, eu considero o lance polêmico. Sei. Se eu tivesse marcado a penalidade, talvez hoje seria o contrário. O braço colado, a gente teve vários lances no Campeonato Brasileiro que não é marcado. Distância curta, o braço estava junto ao corpo, não tinha uma parte tática envolvida, diferente do segundo momento. Então a gente vai estar sujeito aí, principalmente porque também hoje, quando eu fui na Rádio 98, né, com o Marco Lopes, que ele me convidou lá, e eu falei, cara, hoje nos nossos veículos de transmissão de futebol, nós não temos um especialista na área de arbitragem. Aí eu perguntei para eles quantas vezes eles leram o livro de regra e ninguém. E eles comentam, claro que eles comentam que eles têm vivência de futebol 20, 30 anos, mas a regra tem minuciosidades que ela muda. E a regra da MUN, ela mudou 3 anos seguidos. Uma coisa que era uma coisa, no outro não era, e voltou a ser o que era antes. E a galera não sabe disso. Vai muito no todo. Então, o torcedor, muitas vezes, eu não fico em cima do muro. Se eu tivesse me equivocado, eu falaria.
mas eu fico com minha consciência tranquila até que me mostre uma imagem que esse braço realmente estava mais aberto. Entendi. Né? Mas é um lance muito difícil, que requer opiniões diferentes. Eu aceito a opinião diferente de outros torcedores, mas eu trabalho com imagens, com a visão que eu vi no campo. Já, a gente pode até seguir aqui no Ricardo Jânio. Isso. América. Caio, o que você acha de apitar o clássico Rei ABC e América? A pergunta do Ricardo Jânio. Cara, é sempre uma satisfação apitar um grande clássico local, porque quando a gente começa a arbitrar, o grande nosso sonho, primeiramente. A gente não sonha apitar um clássico carioca, um clássico ou um clássico Rio-São Paulo, não. Sonha apitar o local, né? Porque é o grande clássico que movimenta a cidade, é o que vai lhe dar know-how. Se você for bem, você vai dar um pontapé na sua carreira. E é sempre um prazer, uma satisfação, né? E eu acho que muitas vezes, até falei pro Coronel agora, nessa temporada, Coronel, é bacana, porque sempre a gente tá rodando os mesmos nomes, eu, Pablo e Zandic, sempre, e é muito ruim quando a gente fica um pouco desgastado. Aí já vamos falar desse lance. Pô, eu tenho 2 clássicos em 6 dias. É muito ruim isso, eu fui muito bem no primeiro, né? E o segundo eu estava muito bem e veio 2 lances no final do jogo, entendeu? Então isso acaba minando o ar, né? Se você pegar ao longo de várias decisões que eu tomo, eu tenho média de acerto de mais de 98%, né? Que é a minha média no brasileiro. Mas se você dividir e diluir esses grandes jogos com mais arcos, é melhor. Né? Eu falei, pô, é uma oportunidade boa de colocar um novo nome agora, um clássico de turno que não vale tanto, ainda vai ter o clássico final, não sei o quê. Ele falou, não, eu já estou pensando nisso, é tanto que foi Tarcísio, agora um cara que nunca tinha apitado, que vem muito bem desde o ano passado, e foi super bem, foi excepcional na partida, né? Isso é bom quando a gente tem outros nomes surgindo, né? Porque a nível local, porque isso dá margem, porque a gente brinca na arbitragem, que se eu estou na Série A, apitando grandes jogos, eu abro espaço para a gente vir na B. Se Zandic estava bem na B e alcançar a Série A, abre para outro vir para B. E assim por diante, que cresce a nossa arbitragem. E a gente é muito bem conceituado lá fora. Né? Muito bem. E é claro que é normal que a nível local a gente não dê valor ao que é nosso. Principalmente com os jogadores da base. A gente vê quantos jogadores a gente vê estourando lá fora e aqui não tiveram oportunidade. Né? E a mesma coisa quando é a nossa arbitragem, a gente não valoriza o que é nosso. Em nenhum canto. Sempre acha bom o que é de fora. E assim o ser humano. Você tem algo, mas você vê o do colega, você quer ter o do colega, você não se contenta com o seu. A gente só quer ter aquilo que a gente não tem. E a gente despreza aquilo que nosso que é bom.